Você já parou para pensar no que acontece além do que podemos ver? Naquilo que está além da nossa compreensão, mas que de alguma forma insiste em nos tocar? Esta é a história de dois irmãos, José, o homem de fé, e Dorvalino, que vivia rindo do que não podia entender. Uma herança simples, um relógio antigo e quebrado, parecia não ter valor algum. Mas o que acontece quando esse relógio, silencioso por anos, decide bater? 12 badaladas, um som impossível, um aviso de algo que estava prestes a mudar tudo. Prepare-se para uma história de mistério, emoções profundas e um evento que desafia a lógica, mas prova que há algo maior ao nosso redor. O que será que aconteceu naquela noite? E como a vida de Dorvalino foi transformada para sempre? Era um vilarejo pacato, cercado por montanhas que pareciam tocar o céu e por campos verdejantes que se perdiam no horizonte. Ali viviam dois irmãos que, embora tivessem o mesmo sangue, carregavam diferenças profundas em suas almas. José, o mais velho, era um homem de fé inabalável, conhecido por sua calma e devoção. Para ele, cada noite terminava em oração. Suas palavras sussurradas ao céu eram um ritual de conexão com algo maior. Dorvalino, o caçula, tinha um espírito diferente. Pragmático e cético, ele acreditava apenas no que seus olhos podiam ver e suas mãos podiam tocar. As noites em que José murmurava suas orações eram acompanhadas por risadas discretas ou comentários irônicos do irmão mais novo. "Deixe de falar sozinho, José. Isso não adianta nada. Vá dormir. É o que importa", dizia Dorvalino com um meio sorriso, enquanto ajeitava o travesseiro. José, sempre paciente, respondia com serenidade: "Não precisa acreditar, Dorvalino. Um dia você vai entender." Os dois passavam os dias juntos, mas as conversas sobre religião eram um terreno de constante discordância. Apesar disso, havia um vínculo especial entre eles, mesmo que fosse disfarçado pelas provocações do caçula. No centro da casa, pendurado na parede, havia um velho relógio. Era a herança de família, um presente de seu avô, que mesmo parado há anos, era guardado com carinho por ambos. Para José, aquele relógio era mais do que um objeto. Era uma lembrança de tempos felizes e da presença de quem já havia partido. Para Dorvalino, era apenas um adorno sem utilidade. A história desses dois irmãos era como o próprio relógio, carregada de significado, mas aparentemente sem movimento. No entanto, a vida, como aquele relógio, guarda surpresas inesperadas e lições que nem o tempo pode apagar. O tempo passou, como sempre faz, trazendo mudanças que nenhum dos irmãos podia evitar. José decidiu que era hora de partir. A pacata vida no vilarejo já não era suficiente para ele, e havia algo em seu coração que o chamava para além das montanhas. Na manhã da despedida, os dois irmãos sentaram-se à mesa pela última vez. A conversa foi breve, como se ambos evitassem prolongar o momento. José, no entanto, fez questão de deixar algo para trás. "Dorvalino, quero que fique com o relógio do nosso avô. Sei que não liga para essas coisas, mas é uma lembrança importante. Quero que você o tenha", disse José, retirando o relógio da parede e colocando-o nas mãos do irmão. Dorvalino riu, tentando disfarçar a emoção que crescia dentro dele. "E o que eu vou fazer com isso, José? Ele nem funciona mais. Talvez um dia funcione novamente, de um jeito que você não espera", respondeu José, com um sorriso tranquilo, mas cheio de mistério. Dorvalino aceitou o presente, mesmo sem entender o motivo. Viu o irmão partir ao cair da tarde, levando consigo um pouco do silêncio daquela casa. A ausência de José deixou um vazio que Dorvalino não estava preparado para admitir. O relógio foi pendurado de volta na parede, mas logo caiu no esquecimento.
As engrenagens enferrujadas, incapazes de marcar o tempo, refletiam o estado do relacionamento entre os irmãos, parado, mas ainda presente, como algo que sempre esteve lá, mesmo quando não se percebia. Anos se passaram. Dorvalino seguiu com sua vida simples, carregando o mesmo ceticismo e as mesmas crenças limitadas ao que era tangível. O relógio permaneceu ali, como uma peça de decoração, enquanto José nunca mais deu notícias. Era como se aquela despedida tivesse sido definitiva, um ponto final que ninguém ousava questionar. Porém, a vida, como o tempo, tem suas próprias formas de escrever histórias. E o relógio quebrado, que parecia condenado ao silêncio eterno, ainda guardava segredos que nenhum dos dois poderia imaginar. Com o passar dos anos, a distância entre os irmãos não era apenas física, mas também emocional. Dorvalino seguiu com sua rotina no vilarejo, cercado pela monotonia dos dias que se repetiam como uma melodia sem inspiração. Ele raramente pensava em José. Para Dorvalino, a fé do irmão era uma lembrança distante, algo que não fazia mais parte de sua vida. A casa estava mais silenciosa. O velho relógio, pendurado na parede, parecia ser o único testemunho de um passado que Dorvalino não queria revisitar. O objeto estava coberto por uma fina camada de poeira, como se o tempo houvesse esquecido de passar por ali. Para ele, o relógio era apenas um peso morto, uma relíquia inútil que servia como uma espécie de decoração nostálgica. As noites de Dorvalino eram solitárias, mas tranquilas. Ele se orgulhava de ser prático e racional, sem precisar de nada além do que os olhos podiam ver. Ainda assim, havia momentos, especialmente durante os silêncios da madrugada, em que a lembrança de José e suas orações ecoavam em sua mente, mas eram rapidamente descartadas como fantasmas da memória. Enquanto isso, José vivia sua jornada em outro lugar. Embora Dorvalino não soubesse nada sobre o paradeiro do irmão, uma coisa era certa: José não havia perdido sua fé. Pelo contrário, ele a cultivava, acreditando que as distâncias físicas não eram capazes de romper os laços invisíveis que conectavam almas. Os anos passaram como uma correnteza. Dorvalino envelhecia, mas suas crenças permaneciam firmes, como rochas no leito de um rio. Ele estava confortável em sua descrença, sem imaginar que a vida guardava para ele uma surpresa que abalaria até mesmo as fundações mais sólidas de seu ceticismo. Na parede, o relógio quebrado continuava mudo, mas sua presença era uma lembrança silenciosa de que o tempo, mesmo quando parece estar parado, nunca deixa de contar suas histórias. Era uma noite comum, como tantas outras na vida de Dorvalino. Ele se recolheu cedo, como de costume, e adormeceu rapidamente, envolto pelo silêncio que há anos preenchia sua casa. A escuridão era densa e o mundo parecia congelado no tempo. No entanto, algo aconteceu naquela noite. No coração da madrugada, Dorvalino despertou abruptamente, sem saber o porquê. Um arrepio percorreu sua espinha, e a sensação de que não estava sozinho o deixou inquieto. Foi então que ouviu um som que jamais esperaria ouvir: as batidas do velho relógio na parede. O som era lento, compassado, quase ritualístico. Ele ficou imóvel, tentando entender como aquilo era possível. O relógio estava quebrado há décadas, suas engrenagens enferrujadas e inúteis. Ainda assim, as batidas continuaram, cada uma mais clara do que a anterior. Dorvalino virou-se na cama, sua respiração ofegante. Ele sabia que não era um sonho. Ouviu as 12 badaladas, precisas e inconfundíveis, e seu corpo foi tomado por um frio inexplicável. Às 12 batidas, um silêncio profundo tomou conta da casa, tão opressor quanto o som que o precedera. Ele permaneceu desperto até o amanhecer, incapaz de voltar a dormir,
O relógio estava lá, como sempre, inerte e sem sinais de funcionamento. Dorvalino tentou se convencer de que fora apenas sua imaginação, mas o medo e a dúvida já haviam plantado suas raízes em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia timidamente sobre o vilarejo, o som de um mensageiro ecoou do lado de fora. Dorvalino abriu a porta e recebeu um telegrama. Com as mãos trêmulas, ele desdobrou o papel e leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Comunicamos o falecimento de José, ocorrido à meia-noite da noite anterior. A mensagem era simples, mas devastadora. Dorvalino sentiu suas pernas fraquejarem. Ele caiu sentado, encarando o telegrama e, ao mesmo tempo, lembrando das batidas que ouvira. Era impossível negar. Algo além da compreensão havia acontecido. Dorvalino ficou parado por longos minutos, segurando o telegrama como se suas mãos estivessem congeladas. Aquelas palavras simples, frias e formais haviam rompido a barreira entre o ceticismo e o inexplicável. José, seu irmão, havia falecido exatamente à meia-noite, no exato momento em que o velho relógio quebrado dera suas 12 badaladas. Ele levantou os olhos, buscando o relógio na parede. Lá estava ele, imóvel como sempre, com os ponteiros parados exatamente às 12 horas. Dorvalino se aproximou hesitante, quase temendo tocar o objeto. O silêncio da casa era tão profundo que ele conseguia ouvir as batidas aceleradas de seu próprio coração. "Não pode ser", murmurou, sentindo as lágrimas brotarem de um lugar que ele acreditava estar seco há anos. Dorvalino lembrou-se das palavras de José ao entregar-lhe o relógio. "Talvez um dia funcione novamente, de um jeito que você não espera." Naquele instante, as memórias da infância, das brincadeiras e das discussões sobre fé vieram à tona como uma enxurrada. Ele podia ouvir a voz do irmão, paciente e firme, repetindo que um dia ele entenderia. A realidade o atingiu como um golpe. Não havia explicação lógica para o que acontecera, e ainda assim era impossível negar. José havia encontrado uma maneira de provar aquilo que Dorvalino jamais acreditou: que existem forças além do que os olhos podem ver. Aquele momento mudou algo profundo em Dorvalino. Pela primeira vez, ele sentiu o peso da ausência de José, não apenas como um irmão, mas como alguém que sempre tentou mostrar-lhe um caminho que ele se recusava a trilhar. O relógio, antes visto como uma peça inútil, agora era um símbolo de algo muito maior. Dorvalino passou a noite seguinte em um silêncio reflexivo, encarando o relógio como se ele fosse um portal para o desconhecido. Ele não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa: o que havia acontecido não era apenas coincidência, era um chamado para olhar além de sua própria incredulidade. Nos dias que se seguiram, Dorvalino parecia um homem transformado. Ele não era mais o cético irredutível que zombava do que não podia compreender. O acontecimento com o relógio e a morte de José haviam abalado suas convicções mais profundas. Naquela casa silenciosa, o relógio quebrado se tornou um lembrete constante daquilo que não se pode explicar, mas que de alguma forma está além do alcance da razão humana. Dorvalino começou a observar o mundo com outros olhos, prestando atenção aos detalhes que antes ignorava: o canto dos pássaros, o brilho das estrelas, o vento soprando nas árvores. Havia uma harmonia no universo que ele nunca tinha percebido. Ele passou a dedicar suas noites a algo que antes desprezava: a oração. No início, eram palavras tímidas, hesitantes, quase como se ele estivesse falando com um desconhecido. Mas com o tempo, suas orações se tornaram mais sinceras, mais cheias de gratidão e busca por compreensão. Ele não queria apenas entender o que havia acontecido, mas também honrar a memória de José,
que nunca deixou de acreditar, mesmo diante das risadas e provocações. O relógio permaneceu na parede, imóvel, mas não mais esquecido. Ele agora era um símbolo da reconciliação entre dois irmãos, um que havia partido, mas deixado uma lição eterna, e outro que finalmente estava disposto a ouvir. Dorvalino percebeu que a fé de José não era sobre convencer alguém, mas sobre viver uma vida conectada ao que há de maior e mais profundo. Aquela conexão transcendeu a distância, o tempo e até mesmo a própria morte. Ele passou a contar essa história às pessoas do vilarejo, não para impressioná-las, mas para mostrar que há mistérios que nos cercam e que, às vezes, a fé não é algo que se prova, mas algo que se sente. Suas palavras, antes carregadas de ceticismo, agora inspiravam aqueles que o ouviam. E assim, o velho relógio quebrado, que parecia incapaz de marcar o tempo, se tornou o instrumento que mostrou a Dorvalino o valor da eternidade. Espero que você tenha se emocionado com essa história tanto quanto nós nos emocionamos ao contá-la. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal Histórias que Tocam para acompanhar mais conteúdos como este. Deixe o seu comentário nos contando o que mais te marcou nessa jornada e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar essas histórias que transformam e inspiram o coração de tantas pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.